Voltamos com o Gente em Destaque. Hoje eu converso com o ex-vereador José Sequeira de Faria. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória política, né? No primeiro bloco a gente falou sobre a sua infância, a entrada no sindicato, né? Na fábrica. E aí em 92 você se candidata pela primeira vez a vereador. O que você lembra dessa campanha de 92 com o Walter de Souza, né? Candidato a prefeito aqui de Jacareí? Então, foi uma experiência à parte, né? Porque uma coisa é você apoiar determinado candidato, uma coisa é você participar, conhecer ele mesmo, colocar os projetos, ouvir as pessoas, né? A favor, contra, bom ou ruim, né? Mas é um outro sentimento. E eu tive essa experiência, né? De 92, ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que é pedir voto na rua a primeira vez? Olha, quando as pessoas têm um trabalho, é conhecido, se torna até fácil, porque enquanto uma pessoa, aquela pessoa conversa com você, vem outro. Agora, o ruim, quando você é desconhecido. Né? Para você fazer quer dizer, na linguagem caipira, fazer um nome, você tem que estar inserido dentro do povo. Né? Então, eu ainda me dei bem, porque a gente era bastante atencioso, vim da comunidade, né, da sociedade de bairro do Maria Amélia. Então, como eu fui da sociedade de bairro, então eu fiquei muito conhecido, né, naquela comunidade. Mas mais o povo que você tem na rua se tornou assim, não se tornou difícil fazer a campanha. O pessoal da fábrica também, eu acho que ajudou, né? Ah, tá, 95, 96. 92, mas eu tô falando 92 não, ainda. 92, ajudou. Ajudou, né? Ajudou. Mas aí a proeza mesmo foi 96. Que aí você enraizou, né? Eu enraizei mesmo como primeira vez candidato. E depois, aí a fábrica foi uma base assim, espetacular. E o bairro também. Né? O Jardim Maria Amélia, eu sou muito grato àquele bairro, morei muitos anos lá, fui presidente de bairro. Então a gente brigou por várias reivindicações lá. Por falar nisso, morando no bairro, né, no Maria Amélia, como é que era o bairro nos anos 90, quando você morava lá? Então, meu amigo, eu estava falando para você, Rodrigo. Na época, quando eu fui eleito a vereador, eu era o único vereador que morava num bairro sem asfalto. Então, chovia, a cratera, caminhão caindo, ia levar os blocos para fazer casa que as pessoas compravam, caía na valeta. Aí, quando era sol, aquele poeirão. Então, foi uma luta assim, sabe? Como a sociedade de bairro, de cobrar mesmo. Na época, o Marco Aurélio era vereador, eu trazia as reivindicações para o Marco Aurélio. Porque às vezes eu pedia, não resolvia, aí eu tinha outro caminho para percorrer. Aí eu falei, vou atrás do vereador. Então, como era do partido, ficava mais fácil. Mas primeiro eu protocolava junto à prefeitura o pedido de manutenção lá do bairro, entendeu? Porque em 92 o Marco Aurélio estava no primeiro mandato dele, né? Primeiro mandato de vereador. Já fazendo oposição para o Telmo, o prefeito, né? Se destacando pelos discursos também. A gente fala oposição, Rodrigo, é interessante. Nós fazíamos oposição, mas naquilo que fosse bom, nós votávamos. Né? O projeto era bom, vou votar, nós votamos. Agora, quando era ruim, aí o Marco Aurélio tinha, naquela época, e eu também depois, a gente fazia o que chama emenda, para melhorar o projeto. Aí os outros vereadores, a maioria votava contra a sua emenda, e aquele projeto não ia a lugar nenhum. O que cabia eu fazer? Votar contra. Aí chegamos em 96. 92 você já teve uma votação razoável, né? Sim. Em 96 eu imagino que a sua expectativa para ser eleito já era um pouco maior, né? Você já foi fazer a campanha imaginando que poderia entrar. Você não acha nunca que vai ganhar. Né? A gente sai para defender aquilo que você acredita, né? Que é o projeto do partido, e ali você espera, né? Ansioso de ganhar. Mas eu jamais estava assim, falei assim, vou ganhar a eleição. Não, é um jogo. Tanto é que eu fui eleito, eu estava acompanhando naquela época, não sei se você lembra, você eleição é jovem, né? Manual, cédula de papel. Então, você imagina quantas urnas tinha para apurar. E era no Trianon e era no Ovira. E eu não tinha fiscal jamais para acompanhar. Os vereadores, a maioria tinha. Eu não tinha, era só eu. Aí eu lembro que eu fiquei no Trianon. Aí apurava o voto lá,
E na época tinha o Pedro Faria, que eu assino o sobrenome também, que nem eu. Aí, como ele tinha sido vereador antes, ele tinha preferência pelo nome de Faria, e eu registrei José Siqueira de Faria, José Faria e Faria. Aqueles votos que deu Faria foi para ele. E eu comecei a brigar, porque na época a candidata era Judite. E aí estava Judite no escrito, né, porque era por cédula, e depois escrito Faria, seria eu. O juiz não interpretou isso, que eu fiquei lá cobrando que era meu. O juiz queria até mandar me prender. Aí eu desisti de acompanhar, porque só uma urna que eu ficava, fora as outras, e o filho também. Peguei e falei, fazer o que aqui? Vou embora. Fui embora para o meu bairro, fiquei lá numa lanchonete lá. Aí quando deu 10 horas da noite, isso aí era 6h30, quando deu 10 horas da noite, o Marino, o Diogo e o Marco Aurélio chegou lá com a carreata, falando que eu estava eleito. Então você imagina, né? Na hora eu nem acreditei. Marco Aurélio, não, você está eleito. Eu nem acreditei, te juro. Aí saímos dali, fomos comer uma pizza lá para comemorar, mas eu não estava acreditando. Só no outro dia que eu vi a relação, que eu acreditei. Mas você, mesmo assim, você acredita que chegou a perder votos por causa do Pedro Faria? Perdi muito voto. Tanto na primeira foi pior ainda. 92 foi pior, porque ele era mais velho de política, né, de candidatura, e tinha preferência. E ele era da polícia, né? Então, não, se você lançasse o nome, se você lançou primeiro o nome, sobrenome, era seu. Se vier outro depois e coloca o nome, era dele. Agora não, agora ficou fácil, né? Porque é número, né? Então, naquela época, se já fosse a urna eletrônica, você já ia ter... estaria ali, acho que sim. Não posso falar, mas que a chance era muito grande. E a emoção, né? Você lá no Maria Amélia, bairro sem asfalto, família humilde, aí eleito vereador. Qual que é a primeira sensação, a primeira emoção sua foi o quê? Quando eles chegaram com a carreata lá anunciando que você tinha sido eleito. Então, como na época era vida da sociedade de bairro, você tem a responsabilidade. Mas como vereador, é mais, né? Porque aí você vai vir trazer aquelas reivindicações e fazer projeto, né? Votar os melhores projetos. Só que você entra num determinado outro tipo de convivência, né? E aí a gente vem cheio de ousadia para colocar aqui, fazer projeto. Quando não era barrado, infelizmente, tinha aqui a comissão jurídica da Câmara, né, de analisar os projetos, aí já barrava ali, né? Às vezes barrava ali, disse que era inconstitucional. Tem um monte de regra, né? De regra. Não pode gerar gasto para a prefeitura. Isso. Aí tinha o regimento, tem a lei orgânica do município, então eu fui estudar tudo aquilo, né? Mas ainda quando você fazia o projeto, não passava. Porque a gente era minoria e tinha um bloco da maioria. E eles não viam o bem do projeto. Eles eram contra o partido. Lógico, contra o vereador do partido. E naquela época nós era só em 4 contra 9. Porque, para dar uma contextualizada, foi a primeira legislatura com 13 vereadores, né? Foram eleitos 13, 4 do PT. Você, o Marino Faria, José Carlos Diogo e o Marco Aurélio de Souza. Foram eleitos 5 vereadores do PMDB, o José Antero, Maurício Raca, Pedro Mota, o Edson Guedes e o Adilson Domiciano. E outros 4 do PSDB, que era o Genésio do INPS, o Egídio Coimbra, o Zezinho do SAI e o Aureliano Salles de Oliveira. Então eles fizeram um bloco com 9, unindo o PSDB e PMDB, e deixaram vocês 4 do PT... Isolados. Mas era interessante, porque quando tinha projeto que era bom do lado deles, a gente justificava o projeto, defendia o projeto, votava favorável. A gente não era oposição àquilo que é bom. Aquilo que é bom a gente vota, né? Então a gente teve problema isso aí. Eu tenho vários projetos que do mais simples até alguns que eu apresentei, infelizmente não foi Você lembra de algum que você estava com alguma expectativa de que pudesse pelo menos ir para a votação e não aconteceu nada? Olha, tem um projeto que eu destaco até hoje, porque muitas mulheres na época me pediu para fazer esse projeto. O bairro era tudo sem asfalto, a maioria. Então, os ônibus passavam naquele buraco
às vezes a grávida vinha para a cidade para fazer os exames, e chegava logo naquele buraco, passava na roleta e dava aquele impacto. E aí falaram, ô vereador, não tem como você ver lá, precisar de fazer um projeto de lei. A gente não quer casar dando para o município. Eu falei, nem pode. Mas aí eu fiz um projeto das grávidas entrar pela porta da frente, pagar a passagem e permanecer na parte da frente. Porque naquela época não tinha acessibilidade nem do cobrador e nem do motorista de deixar a grávida pagar a passagem e permanecer na parte da frente. Então eu fiz esse projeto de lei. Agora, incrível que pareça, foi reprovado. Reprovado? Não aprovaram. Disse que eu ia criar nome, estaria reeleito na próxima. Aí sabe aquele negócio? Doido de cotovelo. E numa época que o tema da acessibilidade, né, para cadeirante, para grávida, para família com criança autista, não existia nada, né? Nada. Zero? Nada, zero. Hoje tem uma série de mobilidade, mas antigamente tinha nada, era zero. E eu imagino, nesse primeiro mandato seu, como você era um vereador do bairro Maria Amélia sem assalto, eu imagino que durante o mandato, vários moradores do Maria Amélia vieram cobrar você, põe assalto lá no Maria Amélia. Aconteceu isso, não? Não, Rodrigo, eu morava lá, eu fui eleito vereador e continuei morando lá. A cobrança era lá mesmo. Aí eu chegava, olha você vê, era um descaso, né? Por causa da chuva, e aí não ia tapar os buracos, a rua. Eu chegava, às vezes, para poder chegar na minha casa, tinha um carro caído na valeta. Sabe o que eu cheguei a fazer? Ajudar a empurrar o carro para poder tirar, para poder outros carros que tivesse potência, né, atração, subisse a rua, porque estava trancando a rua. Era a rua sem saída. Então, eu como vereador, foi uma experiência assim que eu fui muito cobrado. Né? E aí não aconteceu. O asfalto não aconteceu, né, naquele mandato daquele atual prefeito. Só veio fazer o asfalto depois no mandato do Marco Aurélio, na eleição do Marco Aurélio. Eu até acabei esquecendo de falar da sua votação. Você teve 682 votos em 96, foi o quarto colocado da coligação do PT e entrou também muito por conta da votação altíssima do Marco Aurélio, né, que teve quase 2.200 votos, né, que puxou o quociente eleitoral. Né? O prefeito, ele é o carro-chefe, a gente costuma falar isso. Se o prefeito é bem votado, a tendência é puxar vereador também. E aqueles vereadores que tiver uma atuação melhor, de visibilidade com o povo, de luta, com certeza, né, tiver um trabalho na sociedade, tem chance de ser eleito. Em 96 a candidata foi a Judite, né? Foi pelo PT. Na época foi a Judite. Com o Carlos Alberto Leal de vice. De vice. E no meio da campanha o filho dela morreu, né? Teve todo um contratempo aí, né? E o que você lembra dessa campanha do seu mandato que mais você destaca? Por exemplo, tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito no seu mandato de vereador que hoje você não repetiria mais? Ou não? Nada? Rodrigo, eu acho que a gente hoje é mais maduro, né? A gente fica velho, mais experiência, né? Eu, quando cheguei aqui, vim com aquela vontade e falei, não, agora que esse projeto que é bom, que o povo me cobra, eu vou fazer projeto, eu vou implantar lá. Desde o momento que você vem com essa vontade, né, pedido pelo povo, você vem, faz um projeto, não passa, eu falo uma coisa para você, hoje nem eles sabem, os adversários, os vereadores lá, na época. O primeiro projeto que eu fiz, eu passava aqui no corredor da Câmara, o vereador falava assim, aquele projeto seu, 10, hein? Pode contar com o meu voto. Projeto muito bom. Aí chegando o dia, Rodrigo, por incrível que pareça, fui à tribuna, defendi o projeto, calmamente, a importância do projeto. Aí chega na hora, põe em votação. Aí foi minha decepção. Levantaram tudo contra. Votaram contra. Aí você fala pra mim, como é que o meu coração ficou? Quase explodiu. Quase que eu infartei, rapaz. Porque o cara promete votar e depois vota contra. Então não dá pra entender. Mas depois eu fui aprender o jogo, né? Aí você vai aprender o jogo. Eu falei assim, não vou entrar no jogo de vocês, mas eu vou começar a bater. Aí eu comecei pegar aquilo, bater defendendo o projeto, nada pessoal contra ninguém. Pelo amor de Deus, eu fiz muita amizade aqui, mesmo ele sendo da oposição, da situação na época, nós era oposição.
Hoje nós somos amigos, sabe? Mas na época eu tinha que defender o meu campo, o meu lado, né? E aí eu batia, né? Dentro do projeto, nada pessoal, né? E quando tinha projeto que eu via que tinha que mobilizar o povo, a sociedade, aí eu ia em cima das entidades, para poder vir fazer pressão, porque se não fizesse, não aprovaria. E fora os outros 3 do PT que foram eleitos em 96, você já conhecia algum dos outros vereadores ou conheceu todo mundo aqui? Ah, não, eu já conhecia, né? Por causa da participação das reuniões do partido, né? Mas fora, estou falando dos outros, do PSDB e do PMDB, você já conhecia alguém? Ah, não, assim, pessoalmente, alguns só por nome, né? Por nome sim, porque sempre a gente acompanhava, né? Quando tinha projeto e a gente era do sindicato, sempre o nosso sindicato tinha lá uma parte de política que a gente colocava, de projeto na Câmara, esse vereador votou contra, esse votou a favor, entendeu? Então a gente explicava para os trabalhadores também como é que funcionava a Câmara, né? Havia tinha projeto do Executivo que não era viável para a comunidade, para o povo. E aí a gente tinha que dar nome. Os vereadores votou, a administração, entendeu? E essa legislatura que foi eleita em 96 ficou marcada também por 2 fatos que foram muito relevantes. Um foi a cassação do vereador Aureliano Salles, em julho de 99, e 5 meses depois, em dezembro de 99, pela morte do vereador Egídio Coimbra, com 46 anos de idade, né, que faleceu de infarto. Na votação da cassação, você não estava na Câmara, né? Queria que você lembrasse essa fase aí. Na época, eu estava de férias, né? E aí na época, eu coloquei o Almir, porque primeiro suplente era o Adão, falecido agora também. Adão do Paraíso. Adão do Paraíso. Como o Marco Aurélio saiu de férias, e nós era assim, nós era unidos. Como que a gente era unido? Quando o Marco Aurélio saiu de férias, a gente falou assim, vamos dar oportunidade para o primeiro suplente. Então o Marco Aurélio chamou o Adão do Paraíso e ficou no lugar do Marco Aurélio um mês. Quando eu saí de férias, aí eu coloquei o Almir, mas aí eu conversei com o Adão. O Adão abriu mão, o Almir, que era o segundo suplente, assumir. Para também ter um conhecimento, né? E aí o Almir também depois veio até ser eleito vereador. Foi. E justo no mês que o Almir estava aqui foi feita a sessão de cassação do Aureliano Salles. E da morte do Egídio Coimbra, o que você lembra do Egídio, o tratamento dele para os colegas? Queria que você falasse dele um pouco. Então, a gente tem que falar a verdade. Quando nós viemos para fazer o presidente da Câmara, quando nós assumimos, ele foi um dos que correu de um acordo que nós tínhamos feito, junto com a Magai, que era o secretário do BSL na época, e falou assim, vocês vão ser, nós vamos dar isso de comissão para vocês, não sei o quê, e depois chegou no dia, ele sumiu. Chegou na hora da votação para escolher o presidente. Então, mas nada pessoal contra ele. Gente boa, até umas horas, né? Foi. Na Câmara, aqui, ele, no começo, como eu falei para você, tinha os projetos que a gente não concordava, e tinha aqueles projetos que não passavam. Aí teve um dia, até eu fui muito alto com ele, né? Gritei, ele ficou meio assim, aí o diretor da Câmara depois me chamou e falou assim, era o Vanderlei. Falou, ele tem problema de saúde, cuidado. Eu falei, se eu bater pesado uma hora, eu tenho que dar um infarto aqui, né? Então aí, maneirei com esse tipo com ele, né? Mas aí eu falava para ele, não corta a minha fala. Mas ele não tem nada aí, só tem meus pesos, acho que era São Paulino, né? Corintiano. É corintiano. Aí ele estava assistindo o jogo, parece que foi isso, viu a emoção do gol e infartou. A pena, mas era um bom cabeleireiro, né? Isso. Vamos então fazer mais um intervalo aqui do nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.